galera! Tudo bom, turma? Boa noite a todos. Pessoal aqui que tá chegando também. A gente estava na despedida do professor Alex, que vai viajar, eu acho que vocês já sabem. Bem, turma, as duas aulas agora da noite vai ser sobre processo de trabalho, que é melhor do que direito de trabalho, eu acho. Só que são menos questões, né? Direito de trabalho são mais, são 6 e de processo são 5. Certo? Vamos fazer também com calma, tranquilo, vendo as questões e discutindo os temas que são muito recorrentes na prova de processo de trabalho. Eu tenho visto que o que cai muito em direito processual do trabalho é o tema sobre recurso. Então, a primeira questão logo que a gente começa aqui é recurso. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os recursos trabalhistas. Eu vou pedir licença para usar o quadro negro, que não é negro, por acaso, é branco. E na faculdade ele era, quando era com giz, era verde, né? Há muito tempo o quadro negro não é mais negro. Mas vamos aqui. Recursos. Foi, antes era. Recursos. Quais são os recursos? Eu vou relacionar aqui os recursos do processo do trabalho, tá certo? Que conforme seja a gente vai trabalhando. Vou tentar colocar na ordem. Recurso ordinário. Embargos declaratórios. Agravo de instrumento. Agravo de petição. Recurso de revista. E recurso de embargos. Turma, esses são os recursos trabalhistas que a gente encontra na CLT, tá certo? Recurso ordinário, embargos declaratórios, agravo de instrumento, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos. O que é diferente do processo civil? Recurso, o nome, recurso ordinário, agravo de petição, que é uma coisa que não tem lá, recurso de revista e recurso de embargos. Vou explicar rapidamente cada um deles para só depois a gente entrar nas questões. Turma, o recurso ordinário, ele é um paralelo, ele está para o processo de trabalho como a apelação está para o processo civil. Quando é que cabe recurso ordinário? Das decisões, das sentenças no juízo de primeiro grau. Só que a CLT, lá no artigo 895, que é o artigo que trata desse recurso, ele traz 2 incisos sobre o recurso ordinário. No primeiro, ele faz referência ao recurso ordinário comum, que é aquele que cabe da sentença. Teve uma sentença no processo trabalhista, seja qual for, terminativa ou definitiva. Vocês lembram o que é uma sentença terminativa e uma sentença definitiva? Hein, turma?
Alguém sabe? Aqui? Ou em casa? Hein? Sentença terminativa, sentença definitiva? Vamos lá. Sentença terminativa. Extingue sem resolução de mérito. Definitiva, com resolução de mérito. Certo? Então, no caso de sentença com ou sem resolução de mérito, no processo de trabalho cabe recurso ordinário. Recurso ordinário. Beleza. Qual é a outra possibilidade? Porque o artigo 895 tem dois incisos. O inciso 1 fala dessas sentenças terminativas ou definitivas. Mas o inciso 2 fala de uma situação que no processo comum não é comum. Por exemplo, no processo civil, desculpe aí, não é uma coisa natural. Aqui no processo de trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho possui competência originária para algumas ações. Tipo, mandado de segurança contra ato do juiz. Competência do juiz de trabalho. Competência TRT. A decisão do mandado de segurança cabe recurso. Qual é o recurso? Recurso ordinário. Ação rescisória de competência também do TRT. Ação rescisória, vocês sabem que é uma ação de natureza constitutiva negativa, né, que visa rescindir a coisa julgada. Tá certo? Competência originária, Tribunal Regional do Trabalho. Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho na ação rescisória, cabe recurso ordinário para o TST. Então, o recurso ordinário, ele cabe no processo de trabalho em duas situações. Das sentenças de primeiro grau e das decisões do Tribunal Regional do Trabalho no uso da sua competência originária. Por que é que eu falo isso? E dou bastante ênfase. Porque o Tribunal Regional do Trabalho, ele julga o recurso ordinário. Quando ele julga o recurso ordinário, ele está na competência recursal e não na competência originária. Tá certo? Quando ele está na competência originária, a decisão do TRT é que cabe recurso ordinário. Professor, e na competência recursal do TRT, da decisão do acordo que julga um recurso ordinário no TRT, qual recurso que vai caber para o TST? Recurso de revista, que a gente vai ver no decorrer da passagem aqui das coisas. Tá certo? Então, esse é o recurso mais... É como se fosse a apelação do processo de trabalho, recurso ordinário. Tá certo? Tu ia perguntar alguma coisa? Não, deixa quando chegar no recurso de revista. Turma, alguma dúvida? Se tiver, pode falar, pode intervir, viu, pessoal de casa? Aí nós temos os embargos declaratórios. Turma, embargo declaratório no processo de trabalho segue a mesma regra do processo civil. Segue a mesma regra. Se não me engano, é artigo 1000 e alguma coisa no processo civil, não sei de cabeça. Aqui no processo de trabalho, ele está previsto no artigo 897, traço A da CLT. Ele foi inserido só no ano 2000, com a Lei 9957/2000, a mesma lei que introduziu o procedimento sumaríssimo. Mas ele era utilizado pela sistemática do CPC. Ele continua, porque na verdade é a mesma sistemática. Contradição, erro material, contradição, omissão, erro material e por aí vai. Tá certo? Para que serve os embargos de declaração? Para pouca coisa, quase nada. Só para que o juiz corrija alguma falha da sentença. Ou o juiz ou o tribunal. Porque os embargos de declaração, ele pode ser manejado na vara, primeira instância, Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância, Tribunal Superior do Trabalho, que seria a terceira instância, e se o cara for lá para o STF, também no STF. Para toda decisão,
com natureza de decisão, cabe embargo de declaração. Tá certo? Qualquer decisão. Ah, professor, o juiz negou segmento a recurso. Cabe embargo de declaração também. Assim como cabe agravo de instrumento, que é um outro capítulo aqui que a gente já vê. Mas também cabe embargo de declaração. Eu falo depois para vocês. Aí, turma, a gente tem um recurso mais estranho no processo de trabalho. Agravo de instrumento. Por que eu digo que é estranho? Porque o agravo de instrumento aqui no processo de trabalho é diferente do agravo de instrumento no processo civil. Mas não é pouco diferente, não. É muito diferente. Não é muito diferente, não. É absurdamente diferente. Porque no processo civil, quando é que cabe agravo de instrumento? Sim. Ele vai para outra instância. Mas quando é que cabe? Quando o juiz profere uma decisão interlocutória. Lembra disso? E aí vem o grande lance. No processo de trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, diferente do processo civil. Pausa. O que é uma decisão interlocutória? Hein, galera de casa? É o final do conceito, né? Decisões que tu não tem julgado para resolver o mérito naquele. No mérito, não. Não mérito. Não mérito. Vou explicar para vocês o que é uma decisão interlocutória. É uma decisão que julga um incidente processual sem, aí vem o que ele falou, atacar o mérito. Ele não entra no mérito. É um incidente processual. Vamos lá. Exemplo, professor, incidente processual. A parte ajuiza a ação e pede uma tutela provisória antecedente. Antecipatória, que seja. A antiga antecipação tutela. A decisão que julga esse pedido, concedendo ou não, é uma decisão interlocutória. No processo civil, processo comum, qual é o recurso que cabe? Hein, turma? Qual é o recurso que cabe no processo civil? Agravo, que pode ser retido ou de instrumento. Lá tem essa diferenciação. E aqui, qual é o que cabe no processo de trabalho? Da decisão interlocutória no processo de trabalho, qual é o recurso que cabe? Hein? Alguém responde aí, em casa? Qual é o recurso, turma? Qual é o recurso no processo de trabalho que ataca a decisão interlocutória? Qual é, turma? Vou contar de 1 até 1000 para alguém responder. Quem responder ganha um salgadinho que tem aqui. Ah, não vale para o pessoal lá de fora, lá de casa. Depois a gente vê outra coisa. Quem responder certo, o Anderson dá o livro que eles lançaram ontem. Turma, no processo de trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Não cabe recurso no processo de trabalho contra a decisão interlocutória. Não cabe recurso. Eu acabei de falar. E aí? Pois é. Pronto, o juiz concedeu a tutela. A parte prejudicada faz o quê? Se não cabe desse... mandado de segurança. Mandado de segurança, ele é, nesse caso, um sucedâneo de recurso. Mas é a competência para o juiz? TRT. TRT que é competente de julgar. Porque o mandado de segurança é contra o ato do juiz. A autoridade coatora é o juiz. Certo? Então, no processo de trabalho,
Professor, quando é que cabe, finalmente, agravo de instrumento no processo de trabalho? Quando houver denegação de segmento de recurso. O agravo de instrumento no processo de trabalho ele só serve para, como popularmente se fala, destrancar o recurso. Porque o recurso, turma, quando a parte impetra o recurso, interpõe, melhor dizendo, esse recurso é sujeito a 2 juízos de admissibilidade. São 2 juízos de admissibilidade. Um feito pela instância ACO, pelo juiz, e outro que é feito no tribunal. E um juízo de mérito, que é no tribunal. O juízo de admissibilidade é para verificar se o recurso interposto atende aos pressupostos de recorribilidade. Aqueles pressupostos intrínsecos ou extrínsecos, ou objetivos, subjetivos. Interesse, adequação, tempestividade, preparo. Aqui a gente usa o termo preparo. O que é o preparo? É o pagamento das custas e do depósito recursal. Que principalmente quando a empresa ela é sucumbente e ela recorre, ela tem que pagar as custas, normalmente é 2% sobre o valor da condenação, e o depósito recursal que leva em consideração o valor da condenação ou o limite estabelecido por uma tabela do TST. Né? São os pressupostos. Tempestividade, se atendeu o prazo, e o prazo dos recursos trabalhistas, via de regra, são de 8 dias. Vou colocar o prazo desse lado aqui, ó. 8. Apenas os embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias. Ixi, o pessoal ficou ruim para ver. Como é? Só para confundir, porque não foi 8, né? Pois não é, mas é porque é o mesmo prazo do processo comum. Então, turma, recurso ordinário, prazo 8 dias. Com exceção dos embargos, todos os demais são 8 dias. Os embargos são 5. Tá certo? Então, o tempo do prazo do recurso trabalhista, via de regra, com exceção dos embargos da declaração, 8 dias. Certo? Houve denegação do segmento do recurso, cabe agravo. Aí apareceu um recurso que vocês nunca tinham ouvido falar na vida de vocês. Nunca. Agravo de petição. Professor, o que é que o agravo de petição tem a ver com o agravo de instrumento? A única coisa que tem a ver é que estão no mesmo artigo. No artigo 897. O artigo 897, a linha A, fala, salvo engano, do agravo de instrumento e a linha B do agravo de petição ou vice-versa. Eu sempre me confundo também. E que recurso é esse? Turma, o recurso de agravo de petição é recurso que cabe no processo de execução. Vamos voltar para o processo civil. Transitou em julgado, título executivo, inicia lá, não mais execução. Lá o nome agora é cumprimento de sentença. Né? Vai, liquida, cálculo, não sei o que, impugnação, embargos, a execução, contestação, o juiz julga. Lá é uma sentença, o juiz julga por sentença, beleza. Lá qual é o recurso que cabe? Apelação. Aqui qual é o recurso que cabe? Mesma coisa, sentença, agravo de petição. É a apelação do processo de trabalho. É a apelação no processo de execução do trabalho. Certo? Outro recurso diferente, estranho, recurso de revista. Pois é, se eu já muita questão do recurso de revista, eu não sei o que é. Recurso de revista é um negócio muito doido. Qual é o recurso? Que cabe para onde? Para o TST. Quando o TRT julga o recurso ordinário, daquele acordo do recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TST. Esse é o originário ou recursal? Recursal. Sentença. Recurso ordinário. Acórdão do recurso ordinário. Julgamento TRT. Deixa acórdão.
a parte que se sentiu prejudicado, recurso de revista para o TST. Esse recurso de revista vai cair aonde? Em uma das 8 turmas do TST. O TST tem 8 turmas. Certo? A turma vai julgar o recurso de revista. Da decisão do recurso de revista na turma, poderá caber um recurso mais estranho ainda, que é esse último aqui, recurso de embargos. Professor, e esse recurso de embargos vai para o STF? Não. Vai para a seção de dissídios individuais do TST. É o recurso interno do TST. Está previsto. Eu esqueci de colocar o artigo. Aqui, 894, tudo da CLT. Aqui, 896. Agravo de petição é artigo 897, salvo engano, B, ou é B ou A. E o agravo de instrumento é o artigo 897A. Depois vocês confirmam se é A ou B. Se o A é de petição e o B é de instrumento, eu sempre me confundo também. Não. O de instrumento é o B e o de petição é o A. Agora eu tenho certeza. Eu vi aqui na questão. Agravo de petição 897A. Certo? Turma daí de casa, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei de recurso? Eu fiz uma geral de recursos. Os detalhes a gente vai vendo aos poucos. Tudo certinho? Vamos para a questão. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução, olha aí as coisas melhorando, ele já matou a charada só nessa frase, não foi não? Rolando o soninho, hein? No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença. A gente já elimina, vamos lá, eu só li até aí. Aí eu vou lá para as opções. O que é que eu elimino? Apelação, porque nem no processo de trabalho existe. Existe recurso ordinário no processo de execução? Não. Por que eu vou deixar agravo de instrumento? Porque eu não sei se ele vai dizer que houve a interposição de um recurso e o juiz denegou segmento, que aí vai caber agravo de instrumento. Vamos esperar o que é que ele vai falar mais. Eu já cortei apelação e recurso ordinário. O agravo de instrumento é quando ele nega segmento ao recurso. Aí vem lá. A executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade, almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citada. Após regular trâmite, o juiz julgou procedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Ele anulou todo o processo. Já estava na fase de execução, então já havia trânsito em julgado, mas o juiz lá na execução anulou foi tudo. Sobre a hipótese... Como é o nome dele, hein? Foi. Vamos lá. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. Vamos lá. Ele está em fase de execução. Em algum momento aqui foi dito que alguém denegou segmento a algum recurso? Não. Então a gente já pode tirar o quê?
O que é que sobrou? Agravo de petição. Não, é que eu já tô, é porque eu já coloco o artigo para vocês anotarem, para vocês, quando estiverem estudando, e se lembrando, entendeu? Até para não ficar perdido também, demorando a... Porque é bom vocês saberem a fundamentação das coisas, né? É importante para... Ficou claro, turma? Tranquilo, né? Recurso, alguma dúvida sobre recurso, pessoal de casa? Pode falar, cai muito, viu? Tem muita questão de recurso. E é fácil, cara. Recurso é fácil. O difícil é quando você está na prática. Recurso de revista, esses dois recursos aqui, é lenda. É lenda. Eu já devo ter, na minha vida, os meus 20 anos, mais de 20 anos, vou completar 25 anos. Completa agora em outubro, 25 anos de advocacia. Eu me formei em 96, 25 anos, não? Eu errei na conta, né? 25 anos? Minha carteirinha da OAB é de 11 de outubro de 96, exatamente. Então, vou completar como advogado 26 anos. Se eu tiver conseguido, e eu já recorri muito, eu posso, de boa, mais de 200 recursos de revista eu já mandei para o TST. Mais de 200. Eu devo ter conseguido que o TST analisasse uns 30 de 200. Agravo de instrumento, mais ainda, porque como quase todos os recursos de revista é denegado segmento, eu tenho que entrar com agravo de instrumento sobre recurso de revista. Tem muito também. É outro recurso que lá no TST é complicado. E recurso de embargos, uns 10. Uns 10. Ou menos. De embargo é quando nega lá no TST. Quando eu perco na turma e levo para a sessão de dissídios individuais. No TST. Já lá no TST. Na turma do TST... Aí no recurso ordinário tem uma cola, aí vai para recurso de revista. A revista é julgado pela turma, lá no TST. Aí desse julgamento eu entro com recurso de embargos para a sessão de dissídios individuais também no TST. Aí depois dessa sessão de dissídios individuais, se a matéria for constitucional, eu posso interpor recurso extraordinário, aí entra nas regras do processo civil. Ele deixa de ser um recurso trabalhista, é um recurso de natureza civil e vai ser julgado pelo STF. Aí vai para lá. Os prazos, tudo é no sistema do processo civil. É um negócio muito doido. Cara, a advocacia trabalhista, ela é fácil, até o acordo. Que o pessoal diz, não, o processo de trabalho é rápido, se tiver acordo. Eu tenho um processo trabalhista da Infraero que foi ajuizado em 2010. Nós estamos em que ano? 2021. O ministro do TST está sentado em cima dos embargos de declaração da Infraero, que perdeu. Ela perdeu em todas as instâncias, inclusive no TST. Impetraram um embargo de declaração, tem 2 anos, e o ministro está sentado. Já mudou 3 vezes de ministro, e o que entra, senta, e não julga. Aí o pessoal ainda diz que o processo de trabalho é rápido. Uma mentira, né? Não é, infelizmente não é. Então, tranquilo, né? Questão, melzinho na chupeta. Turma, essa questão aqui, eu ainda hoje não entendo porque ela foi lá no processo de trabalho. É a história da quitação. Foi criado, agora com a reforma trabalhista, a possibilidade de se firmar quitação anual das obrigações trabalhistas junto ao sindicato. O que é que a empresa faz? A empresa chega, como é teu nome mesmo? Larissa. Larissa. Eu sou empregador da Larissa, né, ela é minha empregada. Aí eu disse, Larissa, tu tá aqui há 1 ano. Eu tô te devendo alguma coisa? Ela, não.
pagou tudo direitinho. Então vamos lá no sindicato, mostrar toda a documentação do sindicato e firmar junto ao sindicato um termo de quitação anual. Então é como se ela disse, a Larissa ia declarar junto com o sindicato que eu não estou devendo nenhum direito trabalhista dela durante esse primeiro ano de trabalho. Essa previsão aí, turma, tá? É do artigo 507B da CLT. Vou ler essa questão e aí eu acho que era para fazer parte de direito do trabalho, mas está em processo do trabalho, mas tudo bem. Uma sociedade empresária consultou você como advogado para encontrar uma maneira de, periodicamente, firmar com seus empregados uma quitação de direitos de modo a prevenir conflitos trabalhistas. Para que isso? No momento que eu assino com ela essa quitação anual junto ao sindicato da categoria da empregada, é como se desse uma quitação geral daquele ano. Se ela entrar na justiça, eu me defendo dizendo, olha, ela deu quitação de todo o débito dela. Entendeu? É a forma como eu não estou devendo nada para ela. Ela está inventando aí alguma coisa. Professor, mas vamos supor que ela consiga provar que, apesar dela ter assinado a quitação, o senhor não deixou de pagar durante alguns meses desse ano hora extra. E ela prova na justiça que fez as horas extras. Aí, eventualmente, a empresa vai ser condenada. Porque essa quitação, turma, pelo menos a priori, ela não pode ser considerada como renúncia a direito. Ela quita, e aí o entendimento vai ser que ela vai quitar aquilo que efetivamente foi quitado. Não é o seguinte, a Larissa vai assinar junto com o sindicato uma quitação dizendo que não deve nada e lá na frente aparece alguma coisa, que ela se esqueceu, alguma coisa assim. Ela pode contestar isso na justiça? Pode. Pode ganhar? Pode. Como? Pode perder. Vai ter juiz que vai entender, não, você deu quitação. Outro juiz, não, princípio da primazia da realidade. Trabalho hora extra, tem direito. Mas o que é que interessa para a gente? Existe essa possibilidade? Existe. Está no artigo 507B. Poderá ser firmado termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria dos empregados. Essa quitação tem validade se for feito entre o empregador e o empregado somente? Não. Tem que ter o sindicato. Perante o sindicato da categoria dos empregados. Artigo 507B. Tá certo? Letra A é a correta. Turma, eu sou bem sincero para você. Se cair de novo essa questão, vai ser... Ele só tem isso sobre esse assunto. Então, olha aí. No mesmo concurso, no mesmo exame, duas questões de recurso. Outra questão de recurso. Vamos lá. Prolatada a sentença em uma reclamação trabalhista, o autor opõe embargos de declaração no terceiro dia contado da publicação e afirma que existe erro material no julgado, pois o número do processo encontra-se equivocado, assim como o nome das partes. Diante da situação retratada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Turma, cabe embargo de declaração por erro material da sentença? Sim ou não? Cabe ou não cabe? Cabe, turma. Qual é o prazo? 5 dias. 5 dias. Beleza. Qual é o grande lance dos embargos de declaração? Quando a parte interpõe embargo de declaração, o que é que acontece? Interrompe os prazos dos demais recursos. O que é que quer dizer interrupção no processo?
O prazo zera. Os embargos vão ser julgados e da decisão dos embargos caberá o recurso próprio, dependendo se é recurso ordinário, recurso de revista, e o prazo iniciará novamente. A interrupção no processo, zero prazo. A suspensão, ele começa a contar, suspende, quando acaba a suspensão, continua de onde parou. Não tinha passado, por exemplo, hoje todos os prazos são úteis, né? Um prazo começa a correr na quinta-feira. Quinta, sexta. Sábado, conta? Domingo, conta? Segunda, é qual o prazo? É o primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro, já passou quinta e sexta. Terceiro, porque houve só no feriado a suspensão do prazo. Certo? Então a diferença de suspensão e interrupção é essa. A interrupção zera. Caso dos embargos de declaração, ocorre a interrupção do julgado. Mas vamos lá continuar aqui na questão. Ele diz lá, existe erro material. Mas qual é o grande lance do erro material? O juiz ou o tribunal, quem seja, pode conhecer de ofício o erro material? Senhorão? Pode, pode? Se ele pode conhecer de ofício, o contraditório nos embargos de declaração, ele é meio que facultativo. Pelo seguinte, vamos lá. O que é isso, professor? Todo recurso está sujeito ao princípio do contraditório. A outra parte tem direito a apresentar contra-razões ao recurso. É o contraditório. É como se fosse a contestação do recurso. Os embargos de declaração também. Por quê? Porque, dependendo dos embargos, ele pode modificar o teor da sentença. Exemplo, se eu alego nos meus embargos de declaração omissão do julgado. Eu dizer, excelência, a sua sentença está omissa. O senhor deixou de analisar o ponto tal. Beleza, o que é que acontece? Se o juiz verificar que realmente ele deixou de analisar aquele ponto e proferir uma outra sentença analisando aquele ponto, eventualmente o teor da sentença agora vai ser diferente daquela. Então pode haver um agravamento ou não da decisão. Por isso que a parte contrária deve ser intimada para contrarrazoar também os embargos de declaração. Tá certo? Via de regra, ele é obrigatório. Só que no caso, turma, foi erro material do julgado. O cara errou o número do processo e o nome das partes. Turma, vamos lá. Quando o juiz corrigir, vai alterar o teor da sentença? Sim ou não? O teor da sentença, o erro foi só do número do processo e o nome da parte. Altera o teor da sentença? Não. A outra parte precisava ser intimada para contrarrazoar? Não, porque o juiz, inclusive, pode conhecer de ofício. Por isso que a resposta aqui é a letra A. O juiz não precisará dar vistas dos embargos à parte contrária diante da natureza do erro. Se o erro, turma, fosse um erro do julgamento, que importaria na alteração do teor da decisão, aí obrigatoriamente o juiz teria que dar vistas à outra parte, porque é o juízo é o princípio do contraditório. Está na execução aqui? Se não está na execução, esqueça agravo de petição. Entendeu? Aqui é uma sentença. Resolvido isso, qual é o recurso que cabe? Sentença. Não, resolvida essa questão aqui dos embargos, vai caber qual recurso? Turma? É uma sentença. No processo de trabalho, qual é o recurso que cabe contra a sentença? Recurso ordinário. Pessoal, não tem segredo.
se vocês lerem esses artigos, precisa de... O máximo que eles não conseguem cobrar, quando você vê todas as questões, se cair 5 questões de recurso, processo de trabalho, é um presente. Porque é a matéria mais simples. Porque eles não vão colocar nada assim cabuloso. Só você ler os dispositivos. Ah, professor, mas a parte do recurso de revista é muito chata. É muito chata. Mas na hora que você lê, você saca. Tem muito, é relativamente grande, mas dá para você entender a lógica. Qual é a lógica do recurso de revista? É um recurso de natureza extraordinária. É um recurso que não discute matéria de fato, nem de provas, só matéria de direito. É ver se houve violação da lei, violação da Constituição, divergência jurisprudencial. Só que para você conseguir fazer com que o tribunal julgue o seu recurso de revista, você tem que apontar onde foi a divergência jurisprudencial, tem que ter tido pré-questionamento. Aí vem todos os detalhes. É como uma receita daquele docezinho que é caro pra caramba. Como é o nome, rapaz? É até francês. Oi? Não, é aquele redondinho que é como se fosse 2 biscoitinhos, tem um cremezinho. Camarão, macarone. Pronto. Vocês já viram como é que faz aquele bicho? Eu já assisti uns 3 vídeos, é difícil. É temperatura, todo cheio de coisa. Eu adoro cozinha, mas eu já assisti 3 vídeos, mas desisti. Eu prefiro fazer pudim, é mais fácil. Tá certo? Pois bom, é que nem um recurso de revista, cheio de coisinha. Mas você lê, você consegue. E a OAB não se preocupa em entrar nesses detalhes. Turma, uma coisa interessante dessa prova, presta atenção. Qual é a intenção do pessoal que fez, que elaborou essas questões? Fazer com que você raciocine o mínimo possível. Presta atenção nessa questão. É uma sentença, houve embargo de declaração por erro material. O que é que ele está discutindo aqui nos itens? Se é necessário ou não o contraditório. Entendeu? Letra B. A lei é omissa a respeito. Daí porque o juiz usará a equidade para ver se o caso é o caso de conferir vista às partes adversas. Turma, essa letra B já fica estranho porque ele diz assim: diante da situação retratada e dos termos da CLT, quando ele coloca dos termos da CLT, é porque deve ter previsão na CLT. Dificilmente ele coloca isso sem ter previsão. Aquilo que eu já falei. Às vezes ele coloca CLT e súmula do TST. Pois é, quando ele diz que a lei é omissa, você já fica... Rapaz, lei omissa sobre isso? Muito estranho, né? Essa D também está muito estranha, professor. Qual? A D. A D também dá para eliminar ela. Está muito estranho também. O prazo também, assim, independentemente... Sim. A letra C, né? Havendo, no caso, em exame, possibilidade de efeito modificativo do julgado... Pô, desculpe. Não, a D de dado. Ah, sim. Desculpe. Vamos ler a C. Só um instantinho. Havendo, no caso, em exame, possibilidade de efeito modificativo do julgado, a parte contrária poderá manifestar-se em 8 dias. Turma, qual é o prazo do desembargo da declaração? 5, você já também elimina, tá absurdo. Aí vamos para D, que a colega ali falou muito bem. Independente do recurso e seu efeito perante o julgado, é direito da parte contrária se manifestar sobre embargos em 10 dias. Quem é que pode se manifestar em 10 dias em caso de embargo de declaração? Quem é que tem prazo em dobro para recorrer? Vou escrever aqui, ó.
Prazo em dobro. No processo civil, tem outra situação que é cabível o prazo em dobro para recorrer. Qual é? Alguém se lembra? Quando em litisconsorte, os advogados são distintos. Lá no processo civil. Aqui no processo de trabalho, rola? Não. Professor, calma aí, pausa para meditação. Então, o senhor está dizendo que no processo de trabalho, havendo litisconsorte com advogados distintos, não tem prazo em dobro? Não. Não tem. Continua o mesmo prazo para todos. No processo civil tem, aqui não. Aqui no processo de trabalho só tem prazo em dobro a fazenda pública. Olha aí, cara, 7,9. Recurso de novo. A turma abusa de recurso, né? Vamos lá? Só que esse caso, ele é capcioso. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que as decisões interlocutórias no processo de trabalho são irrecorríveis de imediato. Não falei? Falei ou não falei? Só que tem exceção. Professor, então o senhor está dizendo que tem decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. Não, eu disse isso. Agravo de instrumento só cabe quando houver denegação de recurso. Esqueça agravo de instrumento com decisão interlocutória. E que exceção é essa? Existem decisões interlocutórias que, apesar de serem interlocutórias, por uma circunstância própria, elas se tornam decisões terminativas e não interlocutórias. Se é decisão terminativa, qual é o recurso que cabe? Qual? Recurso? Recurso ordinário. Aí, vocês já estão entendendo tudo. Por quê, turma? Porque o TST entendeu assim. Vamos ler aqui. Leiam, acompanhem comigo. Cara, essa questão, se o cidadão não leu a súmula, ele viajava na maionese. Vou explicar por quê. Francisco trabalhou em favor de uma empresa em Goiânia. Por conta dessa questão, a gente vai conversar sobre competência territorial. Ainda agora, nessa questão, que eu vou aproveitar porque é o tema. Após ser dispensado, mudou-se para São Paulo. E nesse estado, ajuizou reclamação trabalhista contra seu ex-empregador. Ele trabalhou aonde? Goiânia. Local da prestação de serviço? Goiânia. Beleza. Este, após citado em Goiânia, apresentou petição de exceção de competência territorial. Só um pouquinho. Vamos lá, voltar lá para o processo. Turma, competência territorial é absoluta ou relativa? Vamos lá. Tic-tac, tic-tac. Opa, alguém falou? Alguém de casa falou? Absoluta ou relativa? 50%. Tem certeza? Absoluta? Absoluta ou relativa? Mas tu tem certeza? Absoluta. Certeza absoluta e relativa. Ah, tá. Rapaz. Porque eu acho que quando ele tiver os cursos Eu vou até. Vocês estão conseguindo me ver aí? Porque eu não estou conseguindo me ver na televisão. O pessoal está me vendo na televisão? Eu me escondi, foi? Agora, apareci de novo? Ah, então, quando eu me escondo aqui, eu me escondo de todo mundo, né? Menos o pessoal daqui, tá certo. Quando eu tiver vergonha de vocês aí em casa, eu vou para ali. Turma, vamos lá. Competência em razão do lugar, ela é relativa. Perfeita. Está absolutamente correto. E o que é que quer dizer isso? Eu acho que quando eu tiver... Calma. Respira. Não tenha pressa para responder, não. Respira. Turma, o que é que quer dizer que a competência é relativa? Quais são as repercussões disso? Vamos lá. Eu vou perguntar e vocês respondem. Pode ser conhecido de ofício?
Pode ser declarado ou conhecido de ofício pelo juiz? Competência relativa? Sim ou não? Pode? Não? Quem foi que respondeu não? Foi o César? César, tem certeza que não? Falou com propriedade, tem certeza. Por que que não pode ser conhecido de ofício, ô César? Tá certíssimo. Executou a atividade. Mas assim, vamos para o processo. Quando você diz que ela não pode ser conhecida de ofício, é porque a competência territorial, por ser relativa, ela está sujeita à preclusão. A parte tem um momento próprio para alegar. Entendeu? Entendeu, meu amigo César? Ficou legal? Então vamos lá. Competência territorial é relativa, portanto, não pode ser conhecido de ofício e preclui. Ou seja, se a parte não alegar no momento próprio, ocorre o que nós chamamos de prorrogação da competência. Em outras palavras, Oi? Vamos lá, de novo. A competência em razão do lugar, ela é relativa. Por ela ser relativa, ela está sujeita à preclusão. O que é precluir? É que você só pode alegar no momento próprio. A lei informa qual é o momento próprio para alegar a incompetência relativa. Se você não alegar naquele momento, aquela vara do trabalho que era relativamente incompetente, a competência dela prorroga e ela passa a ser territorialmente competente. Entendeu agora? Como é? Desculpe. Aí vamos lá, agora falar da competência absoluta. Beleza. A competência absoluta de... Como é? O motivo é a competência relativa, né? Essa relativização se dá por conta do prazo da preclusão, né? Não. É porque a lei tratou dessa forma. Quando a lei diz que o momento para tu alegar competência territorial é no momento X, é porque ela está dizendo que a competência territorial ela é relativa, ela não pode ser conhecida de ofício e ela tem que ser alegada naquele momento sob pena de preclusão, que é a prorrogação da competência. Na competência absoluta, olha a diferença. Ela pode ser conhecida de ofício e declarada, o juiz pode declarar, por exemplo, um juiz incompetente. Vamos lá, caso clássico, que acontece, de vez em quando aparece. O cara pede na reclamação trabalhista a contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária não é verba trabalhista. É lá com o INSS, Justiça Federal. O juiz de trabalho tem competência? Não. E essa incompetência ela é absoluta. O juiz, em qualquer momento, pode declarar de ofício. Ele não precisa que a outra parte alegue. Ele pode declarar de ofício. Se ele pode declarar de ofício, não preclui. Diferente da territorial, que é relativa, que preclui. Entendeu? O juiz, ele nunca vai deixar de ser absolutamente incompetente por decurso de prazo. Mas ele vai deixar de ser territorialmente incompetente por decurso de prazo. Porque ocorre a preclusão e aí a prorrogação da competência, que a gente chama. Ficou claro, turma? Hein, pessoal? Deu para entender? Pessoal de casa? Oi? Melhorou, mas tu ainda está com dúvida, Lara? Se tiver, pode falar. Posso seguir, né? Vamos lá. Então, vamos lá para a questão. De novo. Em razão disso, o juiz suspendeu o processo e conferiu vista ao excepto.
excepto a outra parte em relação à exceção de competência. Em seguida, é o princípio do contraditório. Proferiu decisão acolhendo a exceção e determinando a remessa dos autos ao distribuidor de Goiânia. O cara ajuizou a ação em São Paulo, só que o juiz competente era em Goiânia. Outro estado, outro tribunal regional do trabalho. Guardem isso. Vírgula, local onde os serviços de Francisco foram prestados e que, no entendimento do magistrado, seria o competente para julgar a reclamação trabalhista. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, aí você já olha assim, ih, rapaz, isso tem na súmula. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Turma, qual é a natureza dessa decisão que acolheu a exceção de competência em razão do lugar? Qual é a natureza dela? É uma decisão definitiva? Sim ou não? É uma decisão terminativa? Também não. É uma decisão interlocutória? É? Tem certeza, Larissa? Hein? Ela falou, aí começou a rir, a bichinha. Tem certeza ou não? Tem. Ixi, até eu me assustei. Ela tem certeza. Turma, a exceção de incompetência é um incidente processual? É. A decisão do incidente processual a gente chamou de quê? Decisão interlocutória. Pergunta, cabe recurso no processo de trabalho de imediato de uma decisão interlocutória? Resposta? Não. Essa é a regra. Mas aí o TST disse o seguinte, se a decisão interlocutória for proferida em exceção de competência em razão do lugar, em que a alteração do Tribunal Regional do Trabalho cabe recurso ordinário, não é decisão interlocutória. Aliás, é decisão interlocutória, mas cabe recurso. É uma exceção da exceção da exceção. É uma super, mega, big, ultra, mega, blaster exceção. Imagine uma questão dessa se o cara não leu essa súmula, o cara ia enlouquecer. Porque na cabeça dele é uma decisão interlocutória e não cabe recurso. Aí, olha os itens. O reclamante nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória. O cabo se treme logo, não é não? Lendo isso. Eita, cara, é uma decisão interlocutória. E decisão interlocutória no processo de trabalho não tem recurso. Professor, o senhor não falou qual é o artigo que diz que as decisões interlocutórias no processo de trabalho não tem recurso. Falei não, foi? Vou colocar aqui. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Tem lá. Mas a letra A está errada. Vamos ler a letra C. Vocês já estão vendo que a certa é a B. Sendo as decisões interlocutórias irrecorríveis, Pedro deverá impetrar mandado de segurança. Tá certo, não tá? Hein? Não tá certo? Não, agora tu imagina. Presta atenção. Olha... Não, mas presta atenção. Não, preste atenção uma coisa. Vamos supor que você não leu a súmula. Vamos lá. A letra A não está certa? Esqueça a súmula. Não está certa a letra A? Tá. Nada poderá fazer por se tratar de decisão interlocutória. Por ser decisão interlocutória, não cabe recurso. Eu não sei da súmula. Viu, turma? Nós não sabemos a súmula. Letra C. Sendo as decisões interlocutórias irrecorríveis, está certo isso? Tá. É regra. Está lá no artigo 893, parágrafo 1º. Pedro deverá impetrar mandado de segurança, que é o que cabe no caso de decisões irrecorríveis. Não é recurso. É uma ação desconstitutiva. Certo? Letra D. O recurso cabível para tentar reverter a decisão é o agravo. O que é que
Tá certo essa questão, esse item? Vamos lá, tá certo esse item? Não, porque não cabe recurso. Via de regra não cabe recurso. Não, aí você vê, cara, a letra A tá certa e a letra C tá certa pelos mesmos motivos. Não pode ter dois itens corretos. Pois é, ou você pensa que essa vai ser anulada, né? Coloca isso na cabeça. Pois é, mas aí tu vai na letra D e diz, não, recurso cabível a agravo, tá errado também. Então tu já tira essa, entende que essas duas estão certas e é estranho, aí sobra a B. Aí a B diz assim, Francisco poderá interpor de imediato recurso ordinário no prazo de 8 dias. Aí tu enlouquece, né? Porque tu não leu a súmula, mas se tu parar para pensar e imaginar que aquelas duas estão erradas, agravo não é, porque não existe agravo no processo de trabalho. Existe agravo de instrumento ou agravo de petição. Então essa daqui tu já eliminaria. Então, por exclusão, sobraria a B sem tu saber da súmula. Se tu pensar, se tu ficar nervoso, vai achar, vão anular a questão. Eu vou chutar qualquer uma. Falta só 39. Pois é, falta só 39. Turma, mas é como eu estou dizendo, a súmula 214 no item B do TST diz simplesmente isso. Não vai aparecer para vocês? É a única exceção. O problema é que, por ser exceção, de vez em quando a prova da OAB dá um mau valor a essas exceções. Agora não pega mais ninguém, né? E assim, eu não duvido que caia não, viu? Eu não duvido que caia não. Repete muito, cara. A OAB repete muito questão. E a prova... Eu vou dizer uma coisa para vocês interessante, que eu aprendi esse tempo de... Quando tem um concurso muito difícil, a tendência do outro é ser mais fácil. A tendência. Não quer dizer que vocês não vão estudar. Mas, para dar uma notícia mais amena para vocês, a tendência é ser mais fácil. A tendência. O Alex estava falando para mim. Deixaram de ter duas OAB, aí o pessoal foi sendo jogado para próxima. Acumulou muito. Eles não iam passar todo mundo. Não iam. Eu vou ler aqui para vocês. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, esse que eu coloquei aí, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de... Aí tem 3 hipóteses. De Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Cara, esse é um caso louco. Esse linha A é louco. B. Suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. E C, tá errado aqui, viu, turma? É súmula 214, item C. Me confundi aqui. E letra C, que acolhe exceção de competência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º. Foi o caso dessa questão. Ele trabalhou em Goiânia, ajuizou em São Paulo, a parte alegou incompetência em razão do lugar, o juiz processou a incompetência, julgou e considerou incompetente e mandou os autos para Goiânia. Então ele tirou do TRT da 2ª região, que é de São Paulo, e mandou para o TRT da 18ª, que é Goiás. Então ele mudou o TRT. Se ele mudou o TRT, neste caso, vai caber recurso. Qual é o recurso? Ordinário. Aí era decisão interlocutória clássica. Não caberia recurso. Caberia, no máximo, mandado de segurança. A A e a C. Entendeu aí? Por isso que eu digo que dificilmente seria A ou C. Turma, eu vou dizer uma coisa para você. Vocês fizeram um levantamento das últimas provas. Quantas questões foram anuladas na OAB?
Vocês já viram? Pouquíssimas, né? Teve uma que foi culpa minha. Quando eu participei da confecção lá, eu deixei passar um erro e a prova foi com esse erro, passou despercebido por mim. Participei. Faz tempo, não participo mais não. Mas tem contato. Não, pior que eu não tenho. Vamos comer uma pizza. Tenho não, sabe por quê? Eu vou dizer. Cara, por incrível que pareça, apesar da gente morar no Brasil, é um negócio muito sério. Quando eu fui convidado, me questionaram o seguinte, você dá aula em cursinho? Não. Beleza. Eu entrava nas salas, você não podia, tinha um pórtico, não podia entrar com celular, com câmera, com nada. Não podia filmar as questões. Né? Era um negócio meio bem rigoroso. Aí você diz, aqui no Brasil tem fraude. Pode até ter, mas naquele momento ali, por vazamento nosso, com certeza não. A não ser que o cara tivesse uma memória fotográfica violenta e saiu falando. Eu fiquei de boa. Só que passou despercebido. E aí a turma recorreu. E mandaram para mim analisar se era o caso de anulação. E aí eu vi que era e eu considerei como nula e anularam essa questão. Foi em 2014. Eu me lembro disso que foi no dia. Eu estava lá no domingo, no dia da eleição da Dilma. No dia da eleição, daquela eleição de 2014, o segundo mandato dela. Então foi no exame de 2014, antes da reforma, bem antes da reforma. E aí eu fiz o parecer pela anulação anulada. Teve gente que tinha feito 39 com essa questão anulada, foi para 40. Foi um presente. Ajudei, foi muita gente. Eu dei mau valor. O importante é eu dar mau valor a ajudar. Turma, eu vou dizer uma outra coisa, sem querer, esse professor se acha. Não, turma, eu não me acho, eu tenho certeza, não é brincadeira. Eu sou, né? Foda, né? Não, mas é brincadeira. Quem me conhece sabe que eu tenho essas vaidades, não. Mas até na segunda fase, eu participei durante algum tempo da confecção do espelho de correção da segunda fase. Não tem um espelho? Vocês já viram como é o espelho? Tem a resposta, aí o dispositivo, aí artigo tal, ou súmula tal, ou... Né? Vocês já viram o espelho de correção da segunda fase? Então o que pode ser aceitável? Né? É o que pode ser aceitável. Turma, até eu começar a participar dessa atividade lá, representando a OAB Nacional, fui indicado na época pelo presidente da OAB aqui do Ceará, cara, eles só tinham só uma resposta. Às vezes, tem questões aqui que você pode ter vários dispositivos que resolvem aquilo ali. Aí eu disse, não, cara, mas se o examinando colocou o outro dispositivo, aí o pessoal começou a ver mesmo. Aí começaram a colocar artigo tal, ou súmula tal, ou... Entendeu? Você não precisava colocar todos. Um deles já ganhava a pontuação da fundamentação legal. E isso, assim, de certa forma, eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu ajudei a criar essa cultura. E desde então, vocês podem ver nos espelhos de correção da segunda fase, eles utilizam esse padrão. Mas não era não, porque os caras são... Eles leem. Turma, eu vou dar uma péssima notícia para vocês. O sistema é bruto. Em que sentido? Eles fazem... falar aqui para todo mundo. A prova é toda digitalizada. A segunda fase. Aí tem... Ela aparece no monitor do computador e do lado aparece já os critérios. Aí ele lê lá. Por exemplo, tu tinha que falar sobre prescrição, dizer que prescreveu os últimos 5 anos, alegar prescrição quinquenal ou parcial e colocar lá o artigo 7º, inciso 29, ou o artigo da Constituição Federal, ou o artigo 11 da CLT, que trata da prescrição, tanto um quanto o outro. Tá certo um ou o outro, ou os dois, né? Aí eles vão lá. Falou da prescrição quinquenal? Falou. Aí eles clicam lá para contabilizar o ponto. Colocou o dispositivo correto?
Colocou, aí eles clicam lá, aí contabiliza o ponto. É tudo automatizado. Sabe qual é o problema, turma? É quando a letra é ruim. Porque o cara que está examinando lá, ele não tem obrigação de... Não, ele vai entender que tu não respondeu certo e não marca. Aí tu vai ter que recorrer, provar que respondeu e pronto. Tá entendendo? O problema é que ele não só tem uma prova para ler, não. É muita prova. São muitos. Mas assim, são tipo 20 para 50 mil provas. 20 pessoas. Não é tão muito assim não, viu? Não é tão muito assim não. Não, erram muito. Eu fiz, cara, eu fiz muito recurso para aluno meu lá em Fortaleza. Fiz muito recurso. Pelo menos é para ser. Como é? Vai fazer trabalho também? Não tem nada não. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Quando eu trabalhava 8 horas na Infraero e dava aula todo dia, a noite toda. Então, todo dia eu tinha 3 turnos de trabalho. Eu não vivia, né? E no sábado eu ainda ia para a PJ lá da Unipor. Passava a manhã no sábado. Mas tu não vivia não tinha família? Não tinha nada. Minha mulher passou um bom tempo morando em Brasília e eu não tenho filho. Então eu vivia para trabalhar. O tempo que eu tinha de descanso era sábado, o resto da tarde, à noite e domingo. O resto era trabalhando. Entendeu? E assim, é por isso que eu brinco. Meu nome é trabalho, meu sobrenome Agora eu estou no paraíso, porque eu trabalho em casa, eu antecipo meus prazos, eu tenho recurso para... tudo que eu tinha essa semana, eu finalizei terça-feira. Terça-feira eu já tinha feito tudo dessa semana, estava tranquilo. Fui só ajustando as coisas. Cara, depende se não a coisa lá. Mas assim, hoje trabalhando em casa dá para me organizar legal. E assim, eu com o maior prazer, eu trabalho aqui com os meninos que foram meus alunos, né? Então eu até brinco com o Anderson. Macho, eu venho até de graça. Dar aula para mim é uma satisfação. Turma, questão 80. Vamos lá. Questão 80. Eu falei agora à tarde sobre isso aqui, inquérito judicial para apuração de fotográfico, não foi? Falei ou não falei? Quando é que ocorre? Vamos rememorar? O empregado, ele tem o quê? Ele é o quê? Dirigente sindical. Ele tem estabilidade. Ele só pode ser dispensado por falta grave. Que falta grave é uma justa causa que é provada no inquérito judicial para apuração de falta grave. A turma lá de casa não, a turma de casa. Lembra disso? Falei ou não falei hoje à tarde? Falei. Tô ficando doido. Ou tô? Sei lá. Ei, chega essa hora, tá todo mundo cansado. Sexta-feira, né? Mas olha, pense que tu vai se cansar muito mais se não passar e ter que fazer de novo a primeira fase, não é não? Aí você ganha aquele ânimo. Não é não? É, meu amigo. Vamos lá. Questão 80. Inquérito para apuração de falta grave. Em uma greve ocorrida há 2 dias, dentro de uma indústria metalúrgica, o dirigente sindical... Olha! Aí. Vem de solo. O dirigente sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o diretor com tapas e socos. Podia ser tapas e beijos, né? Aí ia ser amoiode. Hein? Amoiode, pois é. Sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local. Prova material do crime. Turma, violência física é motivo de justa causa lá no artigo 482? Salvo se... Vamos ver se tu se lembra.
legítima defesa. Estou dizendo que vocês sabem. Vocês sabem, vocês ficam me enganando aqui. Eu venho aqui de Fortaleza para vocês ficarem chacoteando da minha cara, sabe de tudo, e eu fico aqui falando que vocês já sabem. Mas tudo bem, eu gosto. Vamos lá. O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado. Ele já vai direto no assunto, né? Ele quer dispensar o empregado, por justa causa. Por quê? Porque ele praticou um ato compatível com a justa causa. Em razão disso, ele procura você como advogado, a empresa, no dia seguinte aos fatos narrados, para obter sua orientação. De acordo com a CLT, olha, ele quer saber, esqueça súmula. Opa, não tem nada a ver com a súmula, CLT. Assinale a opção que apresenta sua recomendação jurídica e a respectiva justificativa. Vocês já estão vendo qual é a resposta, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona o inquérito para apuração de falta grave. Primeiro ponto. O empregador, ele tem que suspender, ele suspende o empregado pelo seguinte: não é aconselhável para a empresa ajuizar o inquérito para apuração de falta grave e o cara continuar trabalhando. Porque ele pode causar um prejuízo fora do comum à empresa, né? Então, qual é a prática certa? Suspende o empregado e como a suspensão é uma penalidade, porque na suspensão ele não trabalha e não recebe. Toda suspensão não pode durar mais do que 30 dias, porque senão vira dispensa sem justa causa. Entendeu? Então, qual é a regra do inquérito? Suspenso o empregado, a empresa tem 30 dias para ajuizar a ação para dispensar ele, que é o tal inquérito para apuração, inquérito judicial para apuração de falta grave. Esse prazo, turma, ele não é prescricional, ele é decadencial. É um prazo de decadência. A gente conhece muitos prazos no processo, no direito de trabalho, processo de trabalho, prazo prescricional, mas o decadencial são exceções. Essa é uma. Esse prazo é decadencial, 30 dias. Então, se ele em 30 dias ajuizar o inquérito, todo o processo vai tramitar com o empregado suspenso, inclusive ultrapassando os 30 dias. Ficou claro? Ficou claro, pessoal de casa? Alguma dúvida? Então, pronto. Ele tem que suspender e, no intervalo de 30 dias, ajuizar a ação. 30 dias da suspensão. No intervalo de 30 dias, ele tem que ajuizar a ação. Ajuizada a ação, aí o empregado fica suspenso, a não ser que o juiz conceda uma liminar no meio do processo, mandando cessar a suspensão do empregado. Dificilmente ocorre. Vamos lá. Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar a ação de consignação e pagamento dos créditos porventura devidos. 5 minutos? Vou só acabar essa questão, a gente finaliza. Letra B. Vou ler aqui e a gente discute. Apresentar notícia crime e solicitar da autoridade policial autorização para dispensar o empregado por justa causa. Cara, essa daqui é aquele tipo do item que tu diz, tá de sacanagem, já coloca um xizão. Turma, outra dica, viu, galera? Presta atenção. Quando tu estiver fazendo a questão, tu vai lendo o item, aí diz assim, essa tá errada. Aí tu já coloca um X, um F, eu coloco o F de falso, né? Vai pro outro. Às vezes tu fica em dúvida, aí eu coloco uma interrogaçãozinha, fica em dúvida em duas. Professor, se eu estou em dúvida na questão, estou em 2 itens em dúvida, eu fico matutando naquela questão ou passo para outra? Passa para outra. Não vai ficar matutando não, porque tu pode perder tempo demais. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro na prova. Entendeu? Então, deixa ali e vai. Quando tu finalizar, aí tu vem voltando e vendo quais são as que estão na dúvida, e aí tu vai matutando, né? Não de pronto, não chute. O chute é no final. E como é que tu vai chutar? Como é que eu chutava? Eu verificava quantas tinha A, quantas tinha B, quantas tinha C, quantas tinha D. Se tivesse menos, eu chutava todas nas que tinha menos.
É o chute contábil. É. Não são 80 questões? Não são 4 itens? Então, em regra, são 20 para cada. A média. Às vezes uma tem 2 a mais, outra tem 2 a menos. A regra é essa. Aí olha, pode prestar atenção. Não existe uma situação que tem uma com 35 e a outra com 5. Não existe. Vai ser 17, aí outra tem 23, mas é tudo ali. Aí o que é que tu faz? Essa é boa, eu fiz muito isso. Tu contabiliza todos os itens que tu fez que tem certeza. Tu tem que chutar. O tempo tem que chutar. Tu vê o que tem menos. Chuta nela. Não é que tu vá acertar todas, mas pode ser que tu acerte algumas que já... Meu amigo, olha, quantas questões vocês precisam fazer? 40 é 10. Nota 10. 40 é nota 10. 39 é 0. Não é não? Qual é a diferença da pessoa que faz 40 para a pessoa que faz 80? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a diferença da pessoa que faz 39 da pessoa que só faz uma? Nenhuma também, porque nesse segundo caso, as duas não passam. E no primeiro caso, os dois passam. Então, a meta é fazer 40. Ah, professor, eu vou estudar para fazer 40. Como é que tu estuda para fazer 40? Ninguém estuda para fazer 40, para fazer 50, para fazer 30. Você estuda para fazer tudo. Agora, na hora lá que você tem dúvida, você tem que ter uma estratégia de como é que tu vai preencher tua dúvida. Na hora do desespero, Teresina é Nova York, né, meu amigo? Cansaço. 30ª pergunta, já começou a bater o cansaço, incômodo, os olhos ardem. Como é que faz? Pede para ir no banheiro, mesmo que não esteja com vontade de fazer. Pega, vai no banheiro, água, rosto, e lá no banheiro sozinho reza, meu Deus, acaba com o meu cansaço, pelo amor de Deus. Turma, vamos lá. Letra B não tem sentido nenhum. Letra C, suspendeu o empregado e em 30 dias ajuizar inquérito para apuração de falta grave, o item certo, artigo 853 CLT. E a letra D, ou a besteira não fazer nada. Porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo então perdão tácito. Foi 2 dias. Perdão tácito é quando o cara passa 1 mês, 2 meses e deixa. Aí 2 dias perdão tácito, não existe. Ok, pessoal, de casa, vamos dar um intervalo para a última aula. Tá ok? Voltamos daqui a pouco. Não fazer nada. Não, mas mesmo quando a gente for precisar, o chefe do advogado vai fazer nada. Pois não é, cara.